Opa, vamos revisar um pouco mais sobre citologia. A aula de hoje é a aula 1 sobre mitose. Vem revisar a biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando biologia e comentando para vocês o conteúdo importantíssimo para a prova do Enem e para vestibulares tradicionais, tá? Seja com aulas teóricas ou resolução de exercícios. Na aula de hoje, pessoal, nós temos uma aula teórica sobre mitose. Especificamente, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar uma visão geral a respeito da mitose, um foco principal para a ocorrência desse tipo de divisão, tá bom? Então, só para reforçar, tá, gente? Mitose é um tipo de divisão celular. E essa mitose, ela vai ser classificada como uma divisão equacional. Aí você poderia perguntar para mim, Jean, o que é uma divisão equacional? Olha, toda vez que a divisão for equacional, gente, uma célula vai se dividir e vai originar células com o mesmo número de cromossomos dela. Tá aqui, ó. Na mitose, nós temos uma divisão celular, na qual uma célula mãe, essa célula aqui de cima é chamada de célula mãe, ela se divide e origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos dela. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, tá, gente? Vamos supor, as nossas células diploides, as nossas células 2N, elas têm 46 cromossomos. São 23 pares de homólogos, né? Então, nossas células diploides têm 46 cromossomos. Quando uma célula dessa nossa, que tem 46 cromossomos, ela sofre mitose, ela origina duas células filhas também com 46 cromossomos. Toda vez que isso acontecer, uma célula mãe se dividir e formar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos dela, a gente diz que essa divisão foi uma divisão equacional. Isso só é possível, tá, gente, porque na anáfase vai acontecer a separação de cromátides irmãs. Já estou adiantando aí o que a gente vai ver numa próxima aula sobre mitose, tá? Na anáfase vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Por isso que uma célula vai formar duas com o mesmo número de cromossomos, né? Porque vai ter rompimento de centrômero, tá beleza? Mas isso a gente vai ver numa próxima aula. Gente, aqui eu representei para vocês a divisão equacional sendo célula 2N formando células 2N. Mas não é obrigatório que aconteça só com célula 2N. É possível que a mitose esteja acontecendo numa célula 3N. Aí a célula 3N vai ter que se dividir e formar duas células 3N. É possível que mitose esteja acontecendo numa célula N, numa célula haploide. Aí ela formaria duas células também haploides, certo? Então, contanto que seja mantido para as células filhas o número de cromossomos que tinha na célula mãe. Aí a gente vai falar especificamente em divisão equacional, tá bom? A mitose, gente, ela pode ser dividida em 4 fases, alguns autores citam 5 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, seriam as 4 fases básicas, que para alguns autores entra aí uma 5ª fase, por isso que eu botei um asterisco aqui para ela, ó. Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Faltou um acentozinho aí aqui em metáfase, vamos colocar para não deixar com erro de português aí, tá? Então, nem todo autor, tá, gente, cita essa prometáfase. Dificilmente cai em questões de prova, mas a gente vai citar aqui, pelo menos, colocar uma observação sobre ela quando estiver falando a respeito das fases da divisão celular, tá joia? Vem pra cá, pessoal. Onde é que vai acontecer mitose nos seres vivos de uma forma em geral? O foco principal aqui para a mitose que vai acontecer no corpo da gente, tá? Onde é que vai acontecer? Se liga. Ocorrência, eu coloquei aqui ocorrência, ó. Esse aqui é o ponto principal, tá? Mitose acontece para formar tecidos, para que aconteça o crescimento de tecidos e para que aconteça a regeneração de tecidos, tá? Então, uma reprodução assexuada, gente, ela depende muito da ocorrência de mitoses. Reprodução assexuada é muito caracterizada pela ocorrência de mitoses, tá? Quando a gente se corta e vai haver uma regeneração do tecido, muitas vezes essa regeneração envolve multiplicação celular, tá? Então,
Formação de tecidos, crescimento de tecidos, regeneração de tecidos depende da ocorrência de mitoses. Olha que eu falei tecido aqui, estou me referindo mais aos seres que têm tecido, tá? Mas organismos que não têm tecidos, eles também têm multiplicação celular, normalmente acontecendo por mitoses. A meiose acontece menos num ciclo de vida. Por exemplo, gente, só adiantando o conteúdo de meiose, no corpo da gente, meiose só acontece para formar gametas. Qualquer outra divisão celular que esteja acontecendo no nosso corpo vai ser divisão mitótica, vai ser mitose ocorrendo, tá joia? É a divisão típica de células somáticas. Ô, Jean, o que é que são células somáticas? Eu não entendi essa frase. Células somáticas são as células que se somam no corpo da gente. A célula da pele, célula do sangue, os neurônios, as células musculares, são todas células somáticas. No nosso corpo nós temos células somáticas e nós temos aquelas células gaméticas. Os gametas são formados por meiose no nosso corpo, tá? O restante, qualquer outra célula, as células que se somam, células somáticas, vão ser formadas por mitoses. Inclusive, gente, é a divisão típica de células tumorais, células cancerígenas. O câncer tem muita mitose acontecendo, tá, gente? Porque o câncer, ele resulta de mutações que acometem células somáticas, tá? Então, se a questão estiver falando de célula cancerígena, aí você já sabe que é mitose que está acontecendo ali, tá bom? É a divisão típica do nosso desenvolvimento embrionário. Quando estiver tendo desenvolvimento embrionário, em todas as fases de desenvolvimento embrionário, a gente vai evidenciar a ocorrência de mitoses. Nas plantas, tá, gente? Os gametas são formados por mitose, porque quem forma o gameta nas plantas é o gametófito, a geração que é haploide, e termina formando gametas também haploides. Lembre-se que nas plantas a meiose acontece para a formação de esporos, tá certo? Até mesmo na gametogênese animal, na gametogênese humana, até mesmo na gametogênese a gente tem um pouquinho de mitose acontecendo também. Um pouquinho não, muita mitose ocorrendo também, num período que a gente chama de período germinativo, também chamado de período de multiplicação da nossa gametogênese, seja espermatogênese ou ovulogênese. Antes de ter uma meiose vão ocorrer várias mitoses para a formação das gônias, vamos dizer assim, vai ter formação das gônias, espermatogônias e ovogônias. Aí depois essas gônias elas vão crescer para formar cito 1. Aí depois de cito 1 é que tem meiose, tá, gente? Mas durante a ovulogênese e a espermatogênese também temos momento em que vai acontecer mitose. Pois bem, gente, essa foi a nossa aula 1 sobre divisão celular, especificamente sobre mitose. A gente ainda vai ter mais uma aula para explicar para vocês os principais eventos que vão acontecer nessa divisão mitótica, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Se inscrevam no meu canal, compartilhem os nossos vídeos, não esqueçam de deixar um like e um comentário. Me sigam nas redes sociais, @Jean Brito. Um grande abraço e até a próxima.